Pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje vamos ver aí tudo que está acontecendo, né? O que a mídia está falando aí dessa atitude do Bruno Henrique, né? De tudo que tem sido apurado e muito mais, né? Ficou interessado, quer saber tudo que a mídia está falando, então assista esse vídeo até o final. Rio de Janeiro, porque o Rodrigo Jupa acompanha o caso do Bruno Henrique e vai trazer pra gente atualizações que envolvem o atacante do Flamengo e a investigação em cima da manipulação de resultado. Jufa. Bruno, Mari, bom dia. Quarta-feira de polícia aqui no Rio de Janeiro com o caso Bruno Henrique. Na última segunda-feira a Polícia Federal indiciou o atacante do Flamengo por suposto fraude em apostas esportivas e também estelionato. Ele e mais 10 pessoas estão nesse indiciamento. O que é o indiciamento? Significa que a Polícia Federal entende que encontrou elementos suficientes para considerar que os citados, no caso Bruno Henrique e as outras 10 pessoas, cometeram um crime. Agora o caso passa para o Ministério Público, que vai concordar com essa avaliação da polícia e levar a julgamento. Bruno Henrique teria favorecido 3 familiares e outras 7 pessoas com um cartão amarelo forçado no Campeonato Brasileiro de 2023 num jogo contra o Santos. A Polícia Federal analisou quase 4.000 conversas de WhatsApp e descobriu no celular do irmão dele, o Vander, uma conversa onde ele dizia ao irmão que iria tomar um cartão amarelo contra o Santos e o Vander alegaria para o Bruno Henrique que faria essa aposta para ganhar dinheiro com esse cartão forçado, essa informação privilegiada do Bruno Henrique. O Flamengo já se posicionou oficialmente dizendo que aguarda o julgamento e o desfecho do caso para poder ter um posicionamento, mas que até lá está ao lado do jogador. O STJD já pediu à Polícia Federal compartilhamento de informações. A gente lembra que esse caso foi julgado pelo STJD no ano passado, mas arquivado por conta de falta de provas e também pelo STJD ter entendido que foi um cartão amarelo comum, mas agora com esses novos desdobramentos o STJD pede mais informações e a CBF aguarda um posicionamento do próprio STJD. O caso Bruno Henrique já tem todos os detalhes no site da ESPN, você pode conferir lá no espn.com.br. Lembrando que na justiça comum, Bruno Henrique pode pegar de 2 a 6 anos de cadeia e na justiça esportiva, através do STJD, ele pode ser banido do futebol ou suspenso por 2 anos. Então esses são os desdobramentos do caso Bruno Henrique. Jufo, obrigada, viu, pelas atualizações, trazendo todo o contexto pra gente também, os prints da conversa. Como o Jufo reforçou, tá lá no espn.com.br e a gente já volta também com o Rodrigo Jufo para falar também mais informações do Flamengo. É uma bomba pra gente abrir o Sport Center, não é, Mário Marra? Por tudo, pelo esporte, por estar o Flamengo, por estar o Bruno Henrique e todos esses personagens envolvidos. É uma bomba, sim. Bom dia, Mariana, bom dia, Bruno, bom dia, Jailson, bom dia, Fã de Esportes. Por tudo isso que você citou, pelo tamanho do Bruno Henrique, pelo que ele representa, mas existe uma lei. E, assim, é óbvio que eu não vou julgar, vai ter ainda um processo, mas eu não vou me omitir. As evidências são muito claras. Os prints das mensagens são muito claros. E eu já estou pensando sério mesmo na questão da educação sobre isso. Uhum. De como isso, assim, a gente está vendo o Bruno Henrique. A gente está muito acostumado a ver o Bruno Henrique feliz, festejando gol. O que foi feito, e de novo isso ainda vai ter que ser julgado, o que foi feito tem que estar sendo conversado hoje em todas as concentrações dos clubes no Brasil. Dos clubes que vão jogar Série A, Série B, isso tem que ser falado diariamente. Porque os jogadores, eles não podem conversar sobre a aposta. Eles não podem. Esse é o tipo de assunto que é assim, qualquer pessoa, é o irmão, é o pai, é a mãe, qualquer pessoa que chegar para você, jogador de futebol, com essa abordagem, ela pode não saber o que ela está fazendo, mas você tem que saber que você pode ser preso. Uhum. Então hoje, para mim, assim, de novo, pela terceira vez, as coisas vão ser julgadas, a gente vai ver o que vai acontecer. Mas agora existe um fato concreto. Vocês precisam ficar atentos, porque isso é o maior gol contra para a profissão de vocês. É o maior gol contra, porque isso pode determinar o banimento do futebol.
Quer sair da esfera esportiva? Isso pode determinar cadeia. Isso é estelionato. Está previsto no Código Penal. A consequência pode ser gravíssima. A gente não está falando só de um resultado, 3 pontos para lá, 3 pontos para cá. A gente está falando de um crime. A consequência pode ser gravíssima e tem que ser em casos assim, não é, Jailson? Bom dia, dupla. Bom dia, Marra. Bom dia, fã de esporte. Eu vou na seriedade, né, que o Marra trouxe para o assunto que é real, né, a gravidade do tema. E a gente estava conversando antes de entrar no ar, né, em relação à educação, sabe? Porque a gente sempre fala muito aqui do Bruno Henrique, que, enfim, virou meme nas redes sociais, muitas vezes as entrevistas do Bruno Henrique, que às vezes, assim, as palavras desconexas, né? Enfim, o Bruno Henrique a gente entende, veio de uma infância pobre e tudo mais, toda essa vivência, só que realmente a falta, não é falta de educação que a gente fala, né, ali em casa, do tipo assim... De mal criado, o sujeito né? foi mal educado, mal criado. Não, é falta de educação, de conhecimento né? mesmo. E é o que o Marra acabou de falar, gente, é um crime. Então os jogadores que estiverem assistindo aqui, ou pessoas próximas aos jogadores, se vocês pensam no bem da pessoa, pensam no bem do atleta, que é seu parente, e não no seu próprio benefício, porque é o que eu falo, família é uma situação muito próxima, uma situação muito séria, mas tem umas questões que são complicadas, né? Cada família é a sua família. Mas se você não está pensando no seu benefício próprio, você pode estar prejudicando o seu familiar, você pode estar prejudicando o seu amigo, jogador, ou qualquer coisa desse tipo. Esse tipo de mensagem não tem como, não se faz. Porque aí você está no jogo, você vai prejudicar a carreira dele, você está fazendo com que ele force algo, que ele cometa um crime. Ele está te avisando antes que vai tomar um cartão para o seu benefício. Então, gente, isso não pode acontecer. Você está prejudicando a carreira de um profissional que correu muito atrás para chegar ali. Então você não pode pensar, você não pode, é só uma mensagenzinha, é o meu amigo, é meu fácil, tio, né? é fácil. Não existe. Não existe isso. Então, aos jogadores que estiverem assistindo, muito cuidado, cara. Se alguém chegar, pode ser a pessoa mais próxima, que for parente, irmão, se chegar com esse tipo de abordagem, numa boa, essa pessoa não quer o seu bem. A gente vai conversar também sobre a responsabilidade do próprio Bruno Henrique também nessa conversa, né? Quais as condutas, quais os desdobramentos e quais atitudes também a gente pode aqui levantar para evitar esse tipo de situação, enfim, e o que poderia ter sido feito. Qual também pode ser o posicionamento dos clubes, né? O Jufo já trouxe pra gente como o Flamengo se posicionou, aguardando, claro, a sequência da investigação, mas a gente também pode discutir esse assunto. Jufo está de volta então conosco para falar do Flamengo que entra em campo essa noite contra o Juventude, defendendo a liderança do campeonato. O Flamengo joga hoje às 9h30 no Maracanã contra o Juventude e seguindo um protocolo de desgaste físico, né, de recuperação física, o Felipe Luiz deve fazer algumas mudanças na equipe visando essa partida. O Danilo, que está fora desde o Campeonato Carioca com um problema muscular, deve voltar hoje ao time titular na vaga do Léo Ortiz. O Léo Ortiz que vem na vaga do Léo Pereira, o Léo Pereira que vem de uma sequência desgastante de jogos, tem saído das partidas muito cansados, deve ganhar um descanso nesse jogo contra o Juventude. O Danilo deve ser novidade. O Varela também existe a possibilidade de entrar na vaga do Wesley e o Ayrton Lucas na vaga do Alexandro. O De La Cruz, que vem fazendo um grande ano fisicamente pelo Flamengo, já está numa sequência de 8 jogos como titular, a maior sequência dele pelo Flamengo. A gente lembra que o De La Cruz teve muitos problemas físicos, agora nessa temporada 2025 vem sendo tratado com carinho pelo departamento médico, também deve ganhar um descanso contra o Juventude. No ataque, o Bruno Henrique está confirmado a princípio, ele está entre os relacionados mesmo com todo esse caso aqui na Polícia Federal, mas deve sim formar o ataque do time titular ao lado do Cebolinha, que também vai ganhar uma chance na equipe do Flamengo. O Flamengo que tenta voltar a vencer no Maracanã, ganhou os 2 jogos fora de casa no Brasileirão contra o Vitória e contra o Grêmio, mas no Maracanã a gente lembra, nas últimas 3 partidas foi um empate na final do Carioca contra o Fluminense, um empate contra o Inter na estreia do Brasileirão e a derrota contra o Central Córdoba na Libertadores. O Flamengo tenta voltar a vencer em casa. Eu já estou aqui com a Fernandinha Maia, já falei desde o começo que o Venê é o drone do Venê, mas eu acho que mais do que isso, a gente tem aqui uma Polícia Federal na história, né? O STJD tinha passado a história, mas chegou lá, o jogo foi
em Brasília, né? Não O foi isso? STJD arquivou. Arquivou, Tá exatamente. arquivado por enquanto pelo STJD. Mas vira uma coisa que, assim, não é tão aceita assim. As pessoas acham, tá, isso, aquilo. Mas, simplesmente, tá em Brasília ainda, a Polícia Federal, o Ministério Público pede, a Polícia Federal entra no caso. Eu vou só fazer aqui, jogar para os dois, eu quero só jogar essa mão para vocês. Os comentários tem muita gente que fala assim, a Polícia Federal não tem mais o que fazer? Tem, tá fazendo lá. Cara, mas é crime, não é porque é isso que não é crime contra muita gente, bota em suspeita a idoneidade do trabalho de futebol que vocês trabalham, de juiz, de casas de... Casa de aposta. Ô, Isa, muita eu acho que gente. isso precisa ser mencionado. Isso só está acontecendo porque as casas de apostas, elas identificaram um excesso, ou seja, um alto número de apostas de cartão amarelo do Bruno Henrique e fizeram essa denúncia. E por conta dessa denúncia das casas de apostas, está acontecendo isso tudo que a gente está vendo. Investigação. É uma investigação. Inclusive, num dos prints, Vene, a gente repara o Rimão falando, meu dinheiro está travado, eles estão entendendo que é uma suspeita. Isso já estava acontecendo desde a época em que essas investigações aconteceram, porque isso não é de ontem, não é de anteontem, isso já tem um tempinho. Bota o print isso aqui já, que a Fê tá falando aqui, ó. Essa partida foi em 2023, tá, gente? Olha quanto tempo tem isso. São Foi 4... quando começaram todas as investigações. Sim. A gente viu alguns jogadores já sendo até eu lembro punidos, disso. né? Uns foram banidos, outros tiveram um tempo, e aí dependeu de cada caso. Em 2023, houve esse boom de investigações, como o Vene trouxe muito bem. Foi o presidente de qual clube, Vene? Foi do Vila Nova. Foi do Vila Nova, né? Hugo, exatamente. Que ele começou a reparar, então, o movimento dos jogadores. Ele ouvia conversas. E aí, depois de que esse presidente deixou tudo isso muito público, as próprias casas de aposta também começaram a falar, ei, porque se a gente parar pra pensar, e eu vejo muito isso, Vene Casagrande, a gente parar pra pensar assim, a culpa é da casa de aposta. Não, a culpa não é do sofá. Não. Se você chegar e ver um cara com um homem com a tua mulher no sofá, a culpa não é do sofá. A culpa não é da casa de apostas. Você quer um bom exemplo? Você entende o que eu tô O falando? Lucas Paquetá, ele também está sendo investigado. Você sabe quem fez a denúncia? Quem? Para ele ser investigado? O Paquetá tá sendo... A casa de aposta que também patrocina o clube dele. Porque é isso que as pessoas têm que entender. Eu vou falar pra você, Ô, Isa, eu Lucas gostaria... Pedrosa tá aqui, também chegando Eu agora gostaria no SBT Rio. do espaço aqui do seu programa para pode dar minha ficar em pé, opinião, aqui, para dar claro. minha opinião em Que relação a vai- isso. Eu tô vendo muita gente tentando passar pano para esse tipo de situação Muita e eu vou gente falar na falando- condicional, porque até o momento tá rolando uma investigação. Então vamos partir do princípio que esses prints aqui são todos verdade. Isso é 1 em 4 mil, só pra Beleza. falar. Supondo que esses prints sejam todos verdade, que essa conversa de fato aconteceu. Gente, não tem como passar pano pro que o Bruno Henrique fez. Ah, ele foi burro. As pessoas estão utilizando esse argumento. Ah, ele foi inocente. Não, ele não foi inocente. Ele sabia que isso poderia prejudicar muita gente. Ah, ele não influenciou na partida, no resultado da partida. Sim, mas ele influenciou em outros lugares também. Por exemplo, na casa de aposta. Porque a casa de aposta, ela está sendo prejudicada. A partir do momento que tem esse tipo de influência, que ele avisa a várias pessoas que ele vai levar um cartão amarelo, outras pessoas vão sair ganhando. E na boa, se a gente for parar e analisar quantas pessoas ganharam por conta dessa aposta, é um valor irrisório. O Bruno Henrique... Quanto que ele ganha? O Bruno Henrique ganha mais de 1 milhão, gente, Ele na boa. poderia muito bem tirar, Isso é uma questão fazer de um caráter, pix cara. de R$1.000 e passar pro irmão dele. Você citou a palavra que eu gostaria de chegar. Isso é caráter, gente. Supondo que fosse minha irmã me chamando para fazer isso. Primeiro, a minha irmã jamais faria isso comigo. Sim. E segundo, se ela tentasse fazer isso comigo, eu mesmo ia falar, gente, isso é crime, isso é errado, não tem como eu fazer isso. E o Bruno Henrique, com todo respeito ao torcedor rubro-negro, que tenta passar pano para esse tipo de situação. Supondo que essas conversas sejam verdade. Eu estou falando supondo, porque ainda está rolando uma investigação e ele ainda não se pronunciou. Supondo que isso aqui seja verdade, ele tem que ser punido de uma maneira extremamente severa, porque ele é um jogador de um clube enorme, que é o Flamengo, tem um alto salário, nada justifica ele fazer isso. Ele fazer isso, o irmão dele fazer isso, seja lá quem for fazer isso. Não tem como passar pano para esse tipo de situação. Isso é crime. Crime, é questão de caráter. Ponto. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Além da casa de aposta, além de tudo, eu estou aqui com 3 pessoas que trabalham com credibilidade dentro do futebol. O Lucas Pedrosa, não é clubismo, acabamos de ver uma pessoa que é referência de coisas... Pô, eu sou muito fã do Bruno Henrique, cara. Muito fã. Isso. Ontem eu fiz um vídeo pro meu canal, assim, o Paquito até assistiu. Eu tava extremamente triste, porque eu, como torcedor rubro-negro, eu olho pro Bruno Henrique, cara, uma referência. Uma referência. E eu torço, sei lá, pra que isso não seja verdade, enfim. Mas a gente é pode difícil.
isso. Cara, porque a gente lê as conversas, cara. É tipo de situação que não tem como passar pano. Ele não foi o único, né, Pedrosa? Só que como o tamanho que ele tem, cara, acho que aí que tá. A punição, ela tem que vir, porque a sensação da impunidade faz com que a gente possa destruir a magia E o do romantismo do futebol Claro. pode parecer, e vocês podem até serem atacados, mas vocês trabalham com a credibilidade. O romantismo do futebol, desculpa, não é um comparativo que é legal fazer, porque não tem tamanho de crime, mas é a mesma coisa das pessoas fazerem selfie ainda com o goleiro Bruno, cara. Eu não consigo, é uma questão de caráter, de absurdo. O futebol, o Lucas Pedrosa, Vene, e o Lucas, que é o vascaíno também, a gente é muito marcado aqui, né, pelas torcidas. Não é uma questão de que o Vene falou de camisa ou nada. Se estiver errado, cara, é uma questão de crime, não tem tamanho pra crime, gente. Não, eu acho que é uma situação muito complicada, porque se a gente discute quando acontece em Série D, Série C, que os caras ganham 2 mil, 3 mil reais, aí você para pra pensar e você fala assim, bem, talvez tenha algum sentido, porque ele ganha 10 vezes mais do que ele ganha no mês inteiro. O caso do Bruno Henrique é um caso completamente diferente. Chegamos ao dia em que, se os prints forem verdade, um jogador que ganha R$1 milhão por mês, que é milionário há muito tempo, não é pouco tempo não. O Bruno Henrique jogou no Santos, no Werder Bremen, jogou no Goiás, jogou em vários outros times, ou seja, ele é milionário há mais de 10 anos, pode colocar na ponta do lápis aí. E esse cara preferir burlar, na minha visão, um crime, ele cometeu um crime, porque ele pode não estar ferindo a lei do futebol, mas ele está ferindo a casa de apostas como o Vene trouxe. E isso é roubo, porque se ele está manipulando um resultado, ele está roubando dinheiro da casa de apostas. E ele é um personagem que pode manipular, Exatamente. Então isso é muito sério, então né? assim, e por conta de 5, 10 mil reais, Cara, desculpa, se o Bruno Henrique fosse um pouquinho inteligente e tivesse um pouco mais de caráter, é 10 mil, irmão, que você tá precisando, toma aí na hora. Eu vou falar uma coisa pra E você. tem um ponto Toma também aí que na precisa hora. ser mencionado. Muita gente fala assim, o Bruno Henrique não teve orientação. Mentira. Ele tem orientação sim no Flamengo, porque o Flamengo promove palestras desde quando teve esse boom aí E esses de caras casa têm de apostas. advogado, O empresário, Flamengo gente. promove palestras desde a última gestão e recentemente a nova gestão pegou 3 advogados para dar uma palestra sobre isso para os atletas, não só para o elenco profissional, mas também para a categoria de base. Então o Bruno Henrique, experiente que é, não pode nem alegar, eu não sabia de nada. Sim, sabia de tudo porque tem orientação jurídica dentro do Flamengo. Fernanda, qual seria a punição mais exemplar para isso, diretamente falando? Eu sei que é uma questão de opinião aqui, a gente está tudo trabalhando sobre a questão, mas hoje, só para relembrar, houve um indiciamento de algo que tinha sido arquivado, ou seja, e muitas vezes no plano de fundo de futebol, e tem jogo do Flamengo hoje, começa a ser, já pode. Qual seria uma punição? E a gente deixar isso Se bem comprovado. claro, né? Como é muito delicada essa história de investigação e a gente não é nem esse o nosso tom. Por isso que eu falo na a gente condicional. sempre, Na a gente condicional. sempre Se nunca for. ficou apontando o dedo aqui para os que ainda estavam sendo investigados. Mas olhando todos esses prints, a gente começa a ficar triste, pensando que pode ser que o caminho seja realmente esse do Bruno Henrique ter participado. Se isso for verdade, se ele realmente participou, e a gente consegue enxergar isso olhando esses prints, eu acho que ele tem que, por exemplo, ser banido 2 anos. Tem gente que fala de um banimento para sempre, para ele não poder mais jogar futebol. Mas eu acho que assim, para punir ele tem que ser severo, tirar ele 2 anos do circuito, por aí, algo parecido. Pelo seguinte, minha amiga, ele é muito grande e ele passa mensagem. É a questão de você... eu vou cometer um crime. Putz, pode cometer, Pedro, sabe por quê? Não acontece nada. E os crimes vão aumentando. Se você tem alguém que é punido e alguém que é uma referência, você começa a sentir o quê? Medo. Porque o caráter, a gente talvez não vai mudar. Não. Mas sentir medo de ser punido, então se a gente trabalha em sociedade assim, alguém do tamanho dele, que Sim. fez isso, se ele realmente fez, ele tem que tomar uma punição tipo banido 2 anos, para os outros olharem e falarem, eita, eu não vou fazer isso não, porque eu vou perder minha não tem carreira. tamanho, tem salário. Muitas vezes a pessoa ganhando 1.000 ou 2.000 falaria de jeito nenhum. Então, Exato. tem gente que argumenta dizendo que pelo fato do Bruno Henrique ser um jogador muito grande na história do futebol brasileiro e também ser um jogador do Flamengo, que também é muito grande, acham que a pena pode ser baixa. Eu já penso ao contrário. Eu acho que por ser um jogador enorme... É o que a e Fernanda por, falou. Exatamente, por ter uma repercussão muito Sabe por grande, quê? eu acho que a pena vai ser maior por conta disso. E Pelo tem um exemplo, exemplo, né, Vini? o Gabigol, por exemplo, quando ele se recusou a fazer exame antidoping, muita gente falando assim, nossa, que repercussão. Eu acho que utilizaram a figura do Gabigol para passar essa mensagem. Não é perseguição, não. É justamente isso. As pessoas. É só pra eu exatamente. sair e entrar Passou no a mistério. mensagem. Passou, Só- que agora todo mundo vai fazer xixi, O que exatamente. vocês falaram que vocês entendem tecnicamente Pode futebol. sentar, meus amores, a casa eu é vou... de vocês, tá? Ela não tá pagando o nosso aluguel, não. Começou a perseguição. Mas Pô, a gostei desse negócio de ficar em pé ali. Só para falar uma coisa, traduzindo, vocês falaram uma coisa que é a minha área, mas é basicamente, os 3 falaram um ponto só.
Não é perseguição ou pano de fundo, não existe referência. E mais do que isso, o caráter punitivo dentro de um código criminal, em que se aplicam as leis do qual a gente defende, porque a gente é legalista, não é só privar você de uma liberdade ou te punir pessoalmente sobre algo que você fez se você cometeu. O segundo ponto de você punir é você fazer algo coletivo, que é educacional. E eu acho que isso é uma coisa fundamental. Né? É o exemplo. E você muda a E vou sociedade. te falar, era muito óbvio que ele ia levar o cartão amarelo. Porque isso acontece. Jogador forçar o terceiro cartão amarelo para ficar fora do próximo jogo. Fora, seu baile. Porque a sequência, na ocasião, era o jogo contra o Santos, aí ele tinha um jogo contra o Fortaleza, que era o jogo seguinte, e depois o Palmeiras, que teoricamente estava brigando pelo título do Campeonato Brasileiro com o Flamengo. Então era muito óbvio. Se eles tomam o cartão para eles sei, ficarem fora. Não, mas pro nosso público, né? Muita gente não sabe. Público sabe. Não sabe. Muita gente não gosta de futebol, mas gosta da gente. Estrategicamente. Nesse caso, não é estrategicamente. Eles tomam um cartão de propósito, esportivamente pra ficar fora falando, nesse e ficar no bom pra lá. ficar fora de um jogo mais fácil e chegar num jogo mais forte, porque ele poderia ganhar um cartão e ficar fora do jogo mais importante. Estão me mandando embora. Tem que pagar hora extra. Vai lá, minha amiga, pode ir. Não, só quero falar uma coisa pra vocês. Ó, eu não vou pagar multa dessa coisa, não. Só pra falar uma coisa pra vocês, imagina como que é hoje o clima na minha casa. Eu sei que vocês estão falando de Flamengo, mas... Corinthians. Flui Corinthians. Beijo. Aqui tem um bando de louco! Mas aí pra eu continuar meu raciocínio... Vai dormir no sofá, hein? Pra eu continuar meu raciocínio, e a gente aqui, nós três aqui nesse programa, durante a investigação que foi nesse PED, a gente fala, calma. Porque a família pensa, putz... Olha aí, o Bruno vai tomar esse amarelo, ele vai ter que tomar, então vamos apostar. Mas o cara às vezes não tá nem sabendo. Nós levamos isso aqui em consideração, não foi? E não é passar pano, é olhar também o lado do cara. O cara podia não estar sabendo de nada, a família tá fazendo uma coisa e o cara não tá sabendo. Mas com os prints as coisas ficam um pouco mais difíceis. Na ocasião, eu até opinei sobre isso. Porque, lembra assim, que a gente falou muito sobre isso aqui, né? Provavelmente, ele deve ter avisado alguém da família, vou levar cartão amarelo tal jogo, aí a gente fica junto, viaja junto, para poder enfrentar o Palmeiras. Ele poderia ter feito isso. E aí, o que deve ter acontecido? Alguém da família deve ter explanado, olha, vai levar cartão amarelo. Só que nesse caso, tem as conversas com o Bruno Henrique. Então, assim, fica muito difícil você tentar defender o Bruno Henrique, eu falo na condicional, porque assim, ainda está rolando a investigação. As conversas para o público ainda não são verídicas. Ele pode ter a defesa dele, tentar negar. Isso é através de uma apuração. Claro. Inclusive tem que dar os créditos, né? Quem trouxe primeiro aqui foi o site Metrópolis. Uma baita apuração deles, inclusive. Então eu falo na condicional porque ainda existe a investigação. Ainda não tem um julgamento completo, se de fato as conversas existiram. Então eu falo na condicional, mas tendo as conversas, não tem como defender o Bruno Henrique, se elas forem de fato verdade. E as conversas não são no celular do Bruno Henrique, né? Porque no celular dele ninguém achou nada. Pela matéria, ele apagou as mensagens. Acharam no celular do irmão dele. Então, batou na cueca, gente. Essa que é a verdade. Se o print for verdadeiro, se o Metrópole não errou na matéria, que eu acho muito difícil, até porque envolve um grande jogador do Flamengo, amigo, no mínimo uns 2 anos de punição aí, porque, repito, é muito feio. Joga aí no Google, vê quando vai ser o jogo aí pra você apostar. E aí tem outras conversas que vão aparecendo, de momentos que o irmão dele, se for tomar o terceiro de novo, me avise, hein. Aí, eu acho que a que mais eu fiquei chateada, porque eu fiquei chateada, tá? Eu também, claro. A que eu fiquei mais chateada, assim, porque a gente a gente lamenta pela pessoa, né? A que eu mais fiquei chateada, assim, foi quando eu vi assim, me adianta aí o dinheiro, porque a casa travou aqui porque tá como suspeita. Exato, e eu tô precisando de 10 mil reais pra pagar a pensão, disse o irmão. Disse o irmão, e também adiantar a pensão. Disse o irmão, aí ele diz, mas depois você vai me devolver? Quando cair, me pague. Me paguem, uma coisa assim. E aí ele falou, tá bom. Quer dizer, jogador que ganha R$1 milhão por mês, ficar negando ou fazendo questão de 10 mil reais pro irmão? Eu não vou entrar nesse contexto porque eu não sei qual é o tipo de relação que eles têm. Eu também acho que sim. Porque de repente... É o tipo de relação que você combina um cartão amarelo, mas não pode dar 10 mil pro irmão? Porque de repente o irmão pode já ter, enfim, pego muito dinheiro dele, eu não sei, de verdade. Eu entendo você, Venê. Assim, eu entendo. Relação familiar é um negócio muito complicado. Eu não sei o que aconteceu anteriormente. Agora, o simples fato do Bruno Henrique ficar respondendo, olha o Google aí, fica ligado, não sei o quê. Gente, não tem como defender esse tipo de situação. Eu vejo muita gente criticando a Polícia Federal. Nossa, a Polícia Federal não tem mais nada pra fazer. Vejo muita gente dizendo, ele foi burro, ele foi apenas inocente, não teve maldade.
Não, gente, teve maldade sim. Ele tá burlando todo um sistema. Ele prejudica muita gente. É muita E gente. foram mais pessoas, Cara, não foi só o irmão. E outra. A casa de apostas só detectou quando numa cidade de Minas Gerais, algumas apostas desse valor foram creditadas. Com valores irrisórios, R$200, R$300, mas que eram de familiares do Bruno Henrique. Não, e as pessoas estão tentando culpar as casas de apostas. Gente, é algo legalizado. Isso existe. Inclusive, se a gente for olhar a quantidade de dinheiro que casa de aposta está botando no futebol brasileiro, é algo assustador. Então a casa de aposta, ela é extremamente prejudicada quando rola esse tipo de situação. E sabe a que culpa não é da casa de aposta. Pois é, pessoal, tá aí mais um vídeo, né? O que é que vocês tinham a falar aí dessa atitude do Bruno Henrique, de tudo isso, né? A Polícia Federal, quando já tinha feito isso ano passado, né? Teve feito essa investigação e estava tudo em andamento, e agora a polícia fez aí essa nova investida, né? E parece que pegou algumas coisas aí, pegou bastante, né, coisas aí do atleta juntamente com seu irmão, que realmente está comprovado os esquemas, né? E o Flamengo juntamente com o atleta vai se defender, vai, né, recorrer, mas as coisas complicaram aí pro atleta, né? E falando do futebol, hoje o Flamengo enfrenta o time do Juventude aí pelo Campeonato Brasileiro, né? A quarta partida da competição. O Flamengo, que hoje é o líder com 7 pontos, né? Esperamos que isso não venha afetar, né, os jogadores, não venha afetar na partida, não venha afetar no desempenho dos jogadores, né? Que isso aí não venha entrar nas 4 linhas, não venha entrar em campo, e que o time possa desempenhar um bom futebol. Na minha opinião, acho que o Flamengo vence hoje, né? Meu palpite é 2-0 para o time do Flamengo. Mas e vocês? Qual o seu palpite? Qual o seu placar para essa partida de hoje? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a sua opinião. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like, comente aqui embaixo, ative o sininho de notificações, se for novo aqui no canal. Já se inscreva para não perder os próximos vídeos. Tamo junto, é nóis e até a próxima.